Fala, povo, beleza? Fazer um vídeo aqui sobre o nosso mercado da bicicleta, né? E sem, enfim, não vou fazer muita edição não, é só falar um pouco sobre essa insanidade da questão dos preços e o como que está o nosso mercado, né? E o que pode acontecer ou não acontecer. Enfim, vinheta e vamos lá falar. Enfim, todos nós aí estamos acompanhando os últimos anos do mercado do ciclismo, essa deterioração de tudo, né? As provas esvaziadas, as equipes acabando, os atletas perdendo apoio, a mídia acabou, né? Assim, hoje você tem trabalho de mídia mesmo, aí, de pesquisa, de ver o que é lançamento. Vamos ver quais são os principais lançamentos, o que é preço, qual que é a tecnologia. Isso acabou, né? A gente fazia isso, alguns outros canais faziam isso também, enfim. Hoje você está voltado mais para uma coisa de lifestyle, e ninguém está afim mais de fazer, porque o mercado ele tem se reajustado a esse novo cenário e ninguém está mais afim de trabalhar de graça, né? Por muitos anos a gente trabalhava para tentar ajudar o mercado, para tentar ver se as coisas melhoravam. Por um tempo melhorou, né? A gente comprou muito, a gente deixou de ganhar muito dinheiro com gente que chegava para a gente e falava assim, não, vamos fazer junto e aí daqui a pouco a gente vai conseguir fazer esse negócio pegar e quando pegar você vai ganhar dinheiro também. Aí quando o negócio pegava a gente falava, então, e agora? E a nossa parte lá que a gente tinha falado lá, daí, pois é, sabe como é que é e tal. E tinha muita gente picareta nesse mercado. Inclusive, esse dia pra trás eu ouvi uma dessas pessoas que usava essas estratégias de falar, vamos participar e depois não participa mais, falando num podcast aí que no começo eles não tinham dinheiro, então eles tinham que ser criativos. Mau caratismo pegou outro nome. Mas enfim, vamos lá. Sobre o que está acontecendo e essa questão dos preços das bicicletas, que está completamente descolado de tudo, né? E por um tempo, eu falei muito isso aqui, né? Por um tempo o mercado da bicicleta ela passou por um processo de desenvolvimento interessante, no qual os carbonos começaram a ir para uma coisa muito leve, que tinha que aguentar, né? Quando você teve a transição do alumínio para o carbono, então você tinha ali fibra de carbono, um quadro que pesava 900 gramas, e 1 quilo, coisas do tipo, e as suspensões, e aí o desenvolvimento dos componentes eletrônicos e tal. Então, por um tempo, eu via sentido nisso, né? Eu via sentido na questão do custo de desenvolvimento. Pô, eu já fui em fábrica que o engenheiro lá que fazia os quadros da bicicleta era engenheiro da Boeing, era engenheiro da NASA, sei lá, uns troços. E era o cara mesmo, não era assim o travesseiro da NASA que vendia em qualquer lugar, não. Era o engenheiro da NASA mesmo, ou da Boeing, sei lá. Enfim, então eu via isso. Mas com o passar do tempo, independente de você ver isso ou não, até porque o preço das coisas, ela não tem muito a ver com o custo, né, das coisas. O custo, geralmente, ele é um limitante inferior, né, porque se a pessoa vender abaixo do custo dela, quebra, então ela deixa de existir. Mas o para cima não tem muito a ver com custo, né? Como dizem a brincadeira, né, o OnlyFans quebrou o conceito da mais-valia. Mas justamente por isso, porque o preço de alguma coisa não tem absolutamente nada a ver com custo, tem a ver com a análise que você faz no momento que você está comprando, né? Então, por exemplo, se uma garrafa d'água aqui custa R$4, uma garrafa num deserto com fome, quanto que ela custa? Quanto que você pagaria, né? Então, essa análise enfim. Então, não necessariamente você tem que olhar para o lado do custo. Porém, esse é um discurso, né? Até hoje, o desenvolvimento da tecnologia e tal, e tarará, então você não consegue baixar o preço. Mas o carbono das bicicletas, ele não desenvolve, tem tempo já. As bicicletas elas estão limitadas naquele mínimo da UCI ali, então tem tempo que os carbonos é meio que a mesma coisa, muda uma coisinha ali, muda uma coisinha ali, é rigidez e tal, enfim, não tem muito pra onde ir, como eu já falei, a bicicleta é um negócio muito simples. Hoje a gente tem o advento dos componentes eletrônicos e tal, mas
Eletrônica é um troço que já virou commodity há muito tempo, porque a gente tem um desenvolvimento eletrônico há muito tempo. Então, nós temos aqui computador, telefone, celular, câmera, enfim. Então, dispositivos eletrônicos são coisas que são commodity há muito tempo. Então, também não faz muito sentido. Então, esse discurso do custo de desenvolvimento, ele meio que não tem mais tanto. Porém, as bicicletas estão ficando cada vez mais caras, não só aqui, como no mundo, né? E elas estão muito descasadas do cenário, né? Então, o mundo da bicicleta está passando por uma crise, as marcas estão ficando cada vez mais nichadas, e aí o que eu tenho percebido, principalmente aqui no Brasil, hoje eu acompanho um pouco mais de fora isso, mas eu já tive muito dentro disso, é que as marcas estão enxugando as suas estruturas, né? Para ficar cada vez mais possível de você vender 10 bicicletas por ano para os super ricos e viver disso aí, né? Essa margem que vai gerar isso daí, enfim, pagar a estrutura inteira. Então as marcas estão se enxugando, estão diminuindo as suas estruturas administrativas, estão tentando diminuir canal de venda, fazer uma coisa mais direta, enfim, mas os lojistas ainda estão aí, enfim, o mercado como um todo está encolhendo, porque é cada vez menos gente com capacidade de comprar, né? O mercado de luxo, ele é sempre um mercado pequeno, porque ele atende pouca gente. Por mais que você venda caro, ele é um mercado pequeno. E o mercado ele era grande, então ele tá diminuindo, né? Principalmente aí o nosso mercado aqui, que é o mercado de bicicletas de média grama para cima, né? Porque, mas tem lá o relatório da Abraciclo que falou que produziu não sei quantas bicicletas. Tá, mas que bicicleta? Né? É a bicicleta no qual você consegue fazer uma prova, você consegue fazer uma competição, enfim. Então é um número assim meio solto que, tá crescendo. Qual parte que tá crescendo, né? Qual parte que tá indo? E vocês veem na realidade de vocês que tá cada vez mais difícil participar de prova, tá cada vez mais difícil comprar bicicleta, tá... Enfim, e a minha discussão aqui é até quando, né, e até que ponto, e o que pode acontecer para que isso mude, né? Então, aqui um toró de parpite. Bom, aí eu tava aqui usando uma inteligência artificial aqui, o Manus, que eu gosto muito dele, que ele é mais... Ele faz, a primeira parte visual dele é muito legal, enfim, e eu tenho usado ele para algumas coisas. E eu pedi para ele fazer primeiro um estudo de preços, né? Eu pedi para que ele me trouxesse das marcas e os principais modelos, tanto de bicicleta de estrada quanto de mountain bike, né? Eu não vou ficar falando aqui os nomes das marcas, enfim, mas ele trouxe aqui uma seleção razoável e nós estamos tendo, deixa eu ver aqui se eu vou um pouco mais para cima, um preço médio das bikes de mountain bike, né, de bike de estrada, aí por volta dos 130 mil reais, não é isso? Mais ou menos, aqui ó, bicicletas de estrada, por volta de 136 mil reais, as bikes top de linha, né, na média, e as mountain bikes por volta de 134.990 na média, as bikes top de linha, né. Aí ele trouxe aqui bicicletas de entrada também, aí você tem aqui de 7 mil, 4 mil e pouco e tal. Aí eu pedi para ele me fazer uma pesquisa da questão do salário mínimo, como é que anda o salário mínimo no Brasil e como é que isso tem evoluído, né? Se a população tem ganhado poder de compra, tem perdido poder de compra, e de 2020 para cá, o famoso economia a gente vê depois, que eu falava bastante disso no início, da complicação de você falar isso, porque a economia não são as empresas, a economia é você. Então, o você a gente vê, o economia a gente vê depois, o você a gente vê depois, seu emprego a gente vê depois, seu poder de compra a gente vê depois, enfim, e tá aí o depois, né? Então nós tivemos você tem um gráfico aqui que você tem deixa eu até mostrar aqui pra vocês, ó, pra não precisar ficar fazendo edição. Você tá vendo essa separação aqui, ó? Essa separação aqui é justamente a sua perda de poder de compra, ou seja, andava mais juntinho aqui, aí aqui precisou imprimir um monte de dinheiro para resolver o negócio, e ó, essa diferença aqui, ó, é o você sendo visto depois. Você tá mais pobre. Por muito tempo agora. Enfim, então temos aqui essa situação. Aí eu pedi para ele fazer um comparativo para mim, para a gente fazer uma análise de cenário atual, comparando essa evolução do salário mínimo aqui no Brasil com
o custo médio das bicicletas que tinha na época, pedi para ele fazer os últimos 10 anos, ele pegou de 2014 para 2026. Existe uma dificuldade de fazer essa pesquisa, porque o Brasil não tem muito histórico de preço publicado. Então ele tem lá a bicicleta quanto que ela está custando hoje, mas não necessariamente ele tem o preço que ela estava custando ano passado, e ano retrasado, e nada disso. Então eu pedi aqui para que ele fizesse uma pesquisa, né? Aí o legal da inteligência artificial é isso, que ela entrasse nos fóruns, nos blogs, e enfim, e aí para trás, para pesquisar os preços e ver qual que seria essa perda de poder de compra, para a gente entender o que aconteceu nos últimos 10 anos, do que a gente precisava para comprar uma bicicleta há 10 anos atrás, e o que a gente precisa comprar uma bicicleta hoje. Então, os resultados foram bem interessantes aqui, ó. Para você ter uma ideia, em a perda de poder de compra que ele estimou aqui, né? Olha lá. Ele fez um comparativo aqui, ó, de 2014 até 2026. Ele fez algumas estimativas, né, de preço e fazendo uma comparativa com o salário. Então, ele pegou assim, ó, preço de uma bike top. Em 2024, era 700 e... Desculpa. O salário mínimo em 2014 era R$ 724. O preço de uma bike top em 2014 era estimado em R$ 35 mil. Aí, em 2015, o salário mínimo era 788, o preço da bike top era 38. Aí, em 2016, 880, o salário mínimo, e o preço da bike top 42 mil, enfim. Hoje, nós temos um salário mínimo, parece que 1.621, já atualizou o salário mínimo? Não sei, enfim. 1.621 o salário mínimo, parece que é o que vai ser agora em 2026. E o preço da bike top em média, 1.132.742,50. Isso em média, certo? E aí ele faz uma comparação aqui da quantidade de salários necessários para você comprar uma bike top. Então, para você comprar uma bike top hoje, nesse preço médio, você precisa de 82 salários mínimos. Cabuloso, né? Em 2014, você precisava de 48. Então, para você comprar uma bike top em 2014, você precisava de 48 salários mínimos. Hoje você precisa de 82. Entendeu o tamanho do buraco? Isso significa uma perda do poder de compra, assim, uma variação, né, aqui, ó, o crescimento absoluto do preço da bike e do salário mínimo. Em valores absolutos, né, o salário mínimo saiu de 724 para 1.621. Então você teve uma variação de 123%. Né? O problema da inflação, né? O problema desse negócio de conta pública, imprimir dinheiro, enfim, isso dá uma merda muito rápido. Enfim, o salário mínimo subiu 123%. O preço da bike top, saindo de 35 mil para 132 mil, ela subiu 279,26%. Né? Então, ela teve uma diferença de 155,37% a mais do que o salário mínimo. Entendeu? O salto que deu, né? Então, você teve hoje, né, você teve uma perda de poder de compra de praticamente 70%, 69,39% de perda de poder de compra com relação ao salário mínimo e uma bicicleta top de linha. Eu tô falando da bicicleta top de linha por aquela questão de que, assim, as bicicletas competitivas, que é o nosso mercado de bike, de competição e de tudo, são bicicletas melhores, né? Então, eu tô falando da bicicleta top de linha, mas isso se repetiu também ali da média gama para cima, né? Hoje uma bicicleta de alumínio tá com 50 mil reais. Então, eu tô falando disso, né? Então, aqui ele traz algumas coisas. Em 2014, um trabalhador precisaria de 4 anos sem gastar nada com salário mínimo para comprar uma bicicleta. Em 2026, ele precisa de 6,7 anos, 6,8 anos, né, sem gastar nada. Então, isso é um negócio muito complexo. Então, e lembrando que isso, com a economia a gente vê depois, isso aconteceu com tudo, né? Isso aconteceu com gasto com comida, com gasto com educação, com gasto com energia elétrica, com gasto com água, com tudo que você imaginar, né? Então,
as pessoas tiveram uma perda de poder de compra com relação a tudo. E bicicleta é um negócio supérfluo, né? Então eu não consegui pensar, e também eu tô meio corrido aqui, eu não consegui pensar a forma de pedir para a inteligência artificial que fazer essa conta. Do tanto que, assim, do que sobra de um orçamento doméstico para você gastar com lazer, sendo que tudo ficou mais caro, caiu muito. Então você imagina você pegar o que sobra desse orçamento para gastar com bicicleta, porque bicicleta é um negócio supérfluo, você vai mandar seu filho para a escola, você vai comprar uma bicicleta, certo? Então você vai manter a sua bicicleta antiga lá, você vai vender a sua bicicleta. Mas isso gira menos o mercado, né? Então, nós estamos com um problema sério, não só no Brasil como no mundo, porque isso aconteceu no mundo inteiro, né? Essa economia a gente vê depois foi mundial. Então, realmente é um negócio complicado para todos os mercados, né? O mundo ele está mais pobre, né? Todos estamos mais pobres, todos estamos tendo que trabalhar mais para comprar as mesmas coisas, né? Então, mercado da bicicleta, nosso hobby caríssimo. O que eu acho que pode acontecer nos próximos anos? As empresas não têm, assim, não é que não tem, mas as empresas não querem baixar o preço, né? Eles montaram a estrutura de custo que está naquilo ali e elas não estão querendo baixar o preço. Ou elas vão se ultra nichificar, realmente vai virar um mercado de luxo e as marcas mais conhecidas aí vão focar nisso, né? E virar tipo Ferrari, Lamborghini, Bugatti, enfim. E eu tenho a impressão que em algum momento vai aparecer algumas bicicletas aí chinesas, enfim, que vão entrar no mercado aqui com um preço de, sei lá, a bicicleta top vai custar 20 pau, 25 mil, 30 mil, entendeu? Eu tenho a impressão que isso daqui a pouco uma hora acontece, porque os caras lá não estão nem aí pra, mas a marca, a grife e tal, estão cagando. E aí, assim, o ciclismo ele é um esporte muito dominado por isso, né? O cara quer ter a marca tal, quer ter a roda tal, quer ter a sapatilha não sei o que. Então isso ainda é muito forte no mercado. Pode achar que não, mas né? Então isso é muito forte no mercado ainda. Então a marca, o que representa aquilo ali, o status daquilo ali, tem muito a ver com isso ainda. Mas daqui a pouco, é isso, o cara vai trazer uma bicicleta top que custa 1/5 da bicicleta top da marca. E é o cara que não está conseguindo andar de bicicleta, porque o esporte ficou tão caro que ele não dá conta, ele vai falar, bicho, eu vou comprar essa aqui, ué. Né? Tem seus riscos de garantia, de bicicleta quebrar, enfim, eu tenho minhas desconfianças com o carbono feito de qualquer jeito. Mas, porque o carbono ele é um troço muito resistente, se bem feito, senão ele despedaça e, imagina, você descendo uma estrada a 90 km por hora, sua roda dianteira colapsa, seu guidão quebra, enfim, tem seus riscos. Mas é isso que eu tô falando. Mas quando a coisa fica muito longe uma da outra, o preço da bike top tá lá 140 pau e a outra vai custar 20, 30, as pessoas começam a assumir o risco, entendeu? Falar, eu sei que tem o risco, mas custa 1/5 da outra. A coisa eu faço uma cirurgia lá depois, entendeu? Se der errado. E muitas vezes não dá errado, na maioria das vezes não dá errado. Então, eu tenho a impressão que daqui a pouco isso vai começar a acontecer. Porque realmente tá muito fora, né? Tá muito desconectado. Então, sempre foi um esporte caro, mas agora ele está simplesmente impossível, né? Então, ficou realmente algo de um nicho muito específico. Só que a prática da bicicleta não é que nem, sei lá, golfe, que quantas pessoas você conhece que jogam golfe? Bicicleta é um negócio que todo mundo faz. Então, é um esporte que tem uma demanda muito grande. Então, você vai ter uma demanda por esses produtos, né? E tendo a demanda, alguém aparece para vender. Então, eu tenho essa impressão. Enfim, é um chute meu aqui. Vamos ver o que acontece. Dá os chutes de vocês aí também. Com respeito, não bloqueia vocês. Feliz 2026.